vocês, se possível, aguardarem um pouquinho para a gente ver se a gente consegue esse contato com o Alberto, né, para ver se a gente consegue iniciar então essa nossa live dentro das comemorações das 300 edições do programa Espírita Semear. E aí nosso convidado de hoje é Alberto Almeida. Ele tem uma participação conosco diretamente de Belém, né, o quadro Espiritualidade em Gotas. Aceitou o nosso convite, mas ele nos mandou uma mensagem há pouco informando que a internet lá estava bem instável, né? Mas vamos aguardar para ver se a gente consegue. Se ele conseguir manter essa conexão, a gente pode trocar uma ideia, bater um papo legal aí sobre o tema Espiritualidade em Gotas, que é um trabalho que o Alberto desenvolve lá pelo Jardim das Oliveiras, lá em Belém, que é uma instituição a qual ele participa. E vamos ver aqui se ele solicita aqui o compartilhamento de vídeo para a gente poder dividir a tela. Vamos ver se a gente consegue aí, segurando com essa energia boa de todo mundo, já conectar aí com o Alberto e a gente bater um papo aqui com vocês. Eu estou vendo que tem uma conexão, né? Mas vamos ver, só aguardar aí se ele consegue solicitar o compartilhamento de vídeo e a gente aproveita para saudar todo mundo, né? Saudando aí a todos vocês que estão aí entrando para participar com a gente também. Já deu um ok aqui, vamos ver. Oi, Alberto, amigo. Olá, querido Neto. Tudo beleza, cara? Tudo bom, meu irmão? Você tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Hoje aqui a internet está um pouquinho atrapalhada, mas está regularizada. Eu mandei logo suspender todos os problemas. Que bom. Assim é bom. E a gente fica mais feliz ainda de poder contar com você, né? Essas lives que a gente está fazendo pelo Instagram, elas são justamente para comemorar as 300 edições do programa Semear, né? E você participa com a gente já há um bom tempo, né? Dentro do quadro Sim. Espiritualidade em Gotas. Então, agradecer a você, meu amigo, né? Alberto Almeida é um parceiro nosso aqui da Federação Espírita Paraibana já de longa data, desenvolve o trabalho na área de saúde lá em Belém e está à frente, né, Alberto, do Jardim das Oliveiras, não é isso? É verdade, estamos aqui cuidando de um jardim dentro da Amazônia. É um trabalho aqui com famílias socialmente vulneráveis, no bairro da Castanheira, na periferia de Belém do Pará. E compartilhar com o trabalho que você faz aí junto à Federativa, semeando graciosidade, beleza, encanto, reflexão e caridade, é uma alegria sempre imensa poder fazer essa parceria com vocês, Neto. Ô, meu amigo, a gente que agradece, viu? E assim, nós ficamos muito felizes, né, em você ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho para a gente do trabalho que vocês desenvolvem no Jardim, para a gente poder começar e até comunicar às pessoas que estão acessando agora, né? A gente até ia colocar um QR Code para quem quisesse colaborar também com a instituição, mas a gente aproveita e faz esse testemunhal já para deixar também disponível aí para todo mundo que queira colaborar, né? Saudando a todos que estão entrando aqui para participar com a gente dessa nossa live. O Jardim é uma instituição que tem essa vocação, esse braço social que caracteriza esse olhar para contemplar essa disparidade que há no nosso país, socioeconômica, e que nos distancia enquanto classes, e ele faz essa imersão nessa perspectiva para atender famílias que estão no estado de vulnerabilidade social, na expectativa de contribuir para a emancipação, promoção dessas famílias, a fim de que elas possam conseguir sair desse nível de precariedade, de miserabilidade em que elas se encontram. Essa é a vocação social do Jardim das Oliveiras. E aí nós empreendemos várias atividades no âmbito doutrinário que favorecem a divulgação, a vivência e o estudo da doutrina espírita e também a captação de recursos para essa atividade social. Então, quantas famílias assistidas, Alberto, no momento? Nós estamos com 70 famílias cadastradas que são atendidas mediante o acompanhamento técnico. O critério para atender essas famílias é a vulnerabilidade mesmo socioeconômica. E elas são cadastradas e se faz um trabalho de acompanhamento para que elas possam se emancipar tanto mais rápido, melhor. Então, entra uma outra família e dando um prazo de até 5 anos, tipo o modelo Fabiano de Cristo.
que também tem essa mesma pegada, né? A fim de gerar um trabalho que seja enriquecedor, promocional, e não um paternalismo, um assistencialismo que não combina com a perspectiva da compreensão espírita do exercício da caridade, que tenha sempre essa perspectiva de erguer o ser humano, levantar o ser humano da sua condição de indigência para a cidadania. Esse é o objetivo com que o Jardim comparece, atendendo as famílias. Até porque quando se atende crianças, ou jovens e crianças, e não se atende a família, se perde muito do investimento nesse campo, porque a família é um núcleo. Se você não atende os adultos, os idosos que comparecem nessa família, que compõem essa família, todo o investimento numa só faixa etária fica comprometido. E daí essa visão de unidade. A gente matricula o registro da família. Depois de uma avaliação, ela é integrada e participa dos programas sociais e das articulações com o Estado e com o município para tentar fazer com que essa família possa emergir da sua condição de vulnerabilidade para uma condição de emancipação. Legal. E assim, aproveitando, né, quem quiser colaborar, a gente vai divulgar também os dados aqui. Banco do Brasil, agência 1686, dígito 1, conta corrente 9891, dígito 4. Está em nome do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Então, vou repetir. Banco do Brasil, agência 1686, dígito 1, e a conta corrente 9891, dígito 4. Ao longo da live, a gente também vai trazer informações também de outros bancos, né, que podem também já receber essas doações, a Caixa Econômica, o Bradesco também, para quem quiser colaborar, que está assistindo aqui com a gente. E aí, Alberto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O que nos encantou aqui nessa semeadura foi justamente o Espiritualidade em Gotas, né? Como foi que surgiu a ideia de trazer essas mensagens curtas, né, mas muito interessantes, para que você pudesse trazer essa ideia, né, e colaborar com a divulgação da doutrina espírita? Nós tivemos a percepção de que, em tempos de pouco tempo, onde tem muita informação, nós precisaríamos fazer isso a conta-gotas. Então, a perspectiva de poder fazer uma divulgação, ela precisava ser com vídeos curtos. E por isso nós fizemos esse trabalho com esse formato. E o Livro dos Espíritos foi elegido por representar essa iniciação do pensamento espírita e talvez por ser a obra mais forte do ponto de vista filosófico da nossa cultura ocidental e universal. O Livro dos Espíritos é uma obra ainda que precisa ser redescoberta pelos espíritas e precisa ser descoberta pelos não espíritas. A sua força filosófica, especialmente numa terra que muda e que avança, é de impressionar. Uma obra que tem mais de 160 anos e que precisa ser conhecida. Então, nós pensamos alguns pontos que estavam muito emergentes no hoje da sociedade e fizemos um gancho na perspectiva do que o Espiritismo poderia dizer a partir do Livro dos Espíritos. Então, foi uma análise sempre pegando alguns pontos que coincidiam com a emergência das nossas necessidades. E pensávamos aquele ponto, uma frase, uma pergunta, um pedaço de uma resposta, e fazíamos, então, uma reflexão. Fizemos 120 programas desse formato, que compõem os 4 livros que nós estamos editando. Saiu o primeiro livro, e compomos assim, para efeito didático, as estações de um ano. E aí compusemos o primeiro, que foi a primavera, foi lançado. Lançamos agora, no final do ano passado, o verão, e deverá surgir ainda esse ano o outono, que é a transcrição para a escrita da linguagem oral, com pequenos ajustes para fazer a adequação de linguagem, e com livro de bolso. Então está muito legal, é um projeto muito legal, que já está posto aí, e nós estamos aí com 120 mensagens. Eu falei 120 ou 140? É 120, né? 120, uhum. São 120 e já estão
elas postas e nós estamos aí na efetivação do outono, depois vamos chegar no inverno. Então, a espiritualidade em gotas é uma abordagem interessante, suave, breve, e sempre de um ponto que traz um significado para a pessoa que está acessando o internauta, e realmente é muito interessante, é muito gratificante. Eu separei aqui alguns episódios, né? Inclusive peguei os mais recentes. O episódio 114, o título dele já é bem sugestivo, né? Porque diz assim, o mais rico dos ricos e o mais pobre dos pobres, né? Abordando a questão 815 do Livro dos Espíritos. E não deixa de ser surpreendente quando você coloca, né, fazendo esse comparativo, mostrando quem era a pessoa, quem é hoje, né, a pessoa mais rica dentre as ricas e mais pobre entre as pobres, não a partir da perspectiva financeira, mas a partir da perspectiva daquilo que traz dentro de si, né? Essa continua sendo uma temática bem desafiadora desde os tempos de Jesus, quando ele trazia, né, a mensagem do óbolo da viúva enquanto doação e falava da dificuldade de um rico conseguir adentrar o reino dos céus. Fazendo um paralelo, Alberto, entre essa mensagem e você traz uma figura que é uma referência para todos nós, né, que é Gandhi. Como é que a gente pode entender, então, de que forma a gente pode lidar com a vida e com os recursos que ela nos oferece a partir dessa perspectiva de riqueza e pobreza? Porque quando se pensa em riqueza, nós logo vamos para o aspecto econômico, né? E o mundo, nesses dias, está paralisado exatamente para fazer uma nova análise do jeito de viver, que envolve o aspecto econômico. Nós precisamos repensar essa forma de poder lidar com a energia monetária que circula, né? O quanto a gente acumula, o quanto a gente desperdiça. E essa energia, ela é fabulosa, deve ser colocada a serviço do bem, do bom, do belo. E o homem precisa estar bem centrado para fazer uso dessa energia. Porque senão, ao invés dele dispor dessa energia para distribuí-la, ele concentra e faz o que acontece na corrente sanguínea, ele coagula e gera um problema de trombose na linguagem médica. Ou seja, aquele que segura o dinheiro, às vezes, ou os bens, o patrimônio, em prol de si mesmo, ou em prol só daqueles que estão no entorno, é uma forma egoística de poder estar lidando com a energia monetária e, às vezes, não alcança a sua finalidade. Então, costuma-se dizer, inclusive assim, né, num jargão que se consagrou, fulano é tão pobre, é tão pobre, é tão pobre que só tem dinheiro. Ou seja, ter dinheiro não significa ser rico. O que significa ter rico é o que eu faço com a energia monetária. Na época do Cristo é muito interessante isso que você trouxe, porque os discípulos estavam no templo e a observância era sobre as doações no gasofilácio, onde se colocavam as oferendas. E quando a viúva coloca um óbolo, né, uma moeda, Jesus dá um destaque para ela, porque ela estava dando do que ela precisava, ela estava dando do que era necessário. E os outros estavam dando do que sobrava. Mas narra os espíritos que depois da viúva entrou uma serventuária do templo, uma serviçal, e foi limpar o templo. E então Jesus diz, essa está dando mais do que todos, inclusive mais do que a viúva. Porque a viúva deu a moeda, tirando do necessário. E essa nem a moeda tem para dar. Ela está dando de si mesma. Então, a riqueza está tanto maior quando a gente dá de si mesmo. Foi isso que fez de Mahatma Gandhi um homem absolutamente rico, porque no final da sua existência, ele finaliza a sua existência com aquele fraldão, com aquele cajado, aquele óculosinho, um tear que ele usava frequentemente, e uma multidão em torno dele. Então, diz assim, que era uma pobreza que, para manter aquela pobreza de Gandhi, tinha que ter muita riqueza em todo, porque para onde ele ia, os países que ele visitava, era um evento, né, em torno dele. Mas ele era aquela simplicidade. Mas a riqueza dele era tão grande que ele foi capaz de gerir o seu povo sem guardar nenhuma titulação política, mas seguindo a não violência e o amor à verdade, que representavam as grandes riquezas dele, ele conseguiu, como pacifista que foi, liberar
do tacão inglês, os indianos que estavam sob a escravização hegemônica, econômica do Império Britânico. Então, veja, aquele homem, um homem notável. Do ponto de vista econômico, não tinha nada. Mas do ponto de vista da sua riqueza interior, transformou um país. Então, eu acho que nós temos que precisar, nesses dias de pandemia, estar avaliando onde é que está o poder econômico e que economia nós estamos tratando, centrado em cima de quê? É o que eu tenho que eu dou? É o que eu sou que eu distribuo? É o que eu acumulo que eu nego? Ou que eu comercializo? Ou que eu troco para ganhar mais? Qual é a minha percepção de riqueza? Então, eu penso que até a parábola do samaritano traz um pouco disso, né? Então, às vezes, uma semente pode gerar 30, pode gerar 60, pode gerar 100, né? O que é que eu posso fazer com o meu talento na multiplicação deles, né? Mas olhar para a riqueza interior, que possui os talentos, as virtudes, e coloca a serviço do bem, é diferente de olhar para alguém que está aprisionado ao que tem. Não possui dinheiro, é possuído pelo dinheiro, é possuído pelo patrimônio, é refém daquilo que conseguiu acumular. E quando se acumula, falta. Falta para alguém. Esse talvez seja um dos grandes problemas do nosso país. A concentração da renda está muito concentrada em poucos, em detrimento de muitos. E o mundo funciona ainda assim. Então, a riqueza e a pobreza, que podem coexistir, elas estão na contramão da superabundância e da escassez e da miséria, que não deveriam existir. Porque a pobreza, com dignidade, os seus direitos básicos sendo assegurados, é compreensível, mas a miserabilidade ela é anti-humana. Ela contraria o processo da dignidade do ser humano e da sobrevivência do ser humano, porque ele não tem os seus direitos mínimos, o chamado na linguagem dos assistentes sociais, os mínimos sociais atendidos. Então, ele é um escravo, um pária, ele vive uma subvida e é considerado, às vezes, um sub-humano, explorado. Então, esse olhar, ele precisa nos permear enquanto organização econômica mundial, enquanto gestão de país, enquanto gestão de Estado, de município, enquanto gestão doméstica. Nossa relação com os nossos, né? O quanto a gente consegue fazer isso, né? A gestão daquilo que a gente tem como que está administrando, que está na nossa mão, aquilo que a gente tem enquanto recurso interior e o quanto a gente mobiliza essas riquezas, a riqueza da serviçal, a riqueza do óbolo da viúva, que é aquela pessoa que tem muito pouco, e a riqueza das pessoas que têm muito e que às vezes dão bastante, mas não dão o suficiente para se tornarem pessoas melhores. Elas continuam avarentas e às vezes dão para serem vistas. Isso é que gera o desconcerto social. Então, nesse dia de pandemia, por exemplo, enquanto a gente está tratando da higienização, a gente vê aquela mulher no Rio de Janeiro, por exemplo, que não tinha dinheiro para comprar o sabão, para fazer a prevenção. Então, a gente está falando... sem acesso à água, né? Sua água, né? Um país que tem seu serviço de saneamento básico todo comprometido, uma parcela mínima da população tem acesso, então nós temos que caminhar muito nesse país que é tão rico, mas tão pobre na distribuição dos seus bens e das suas riquezas. Por quê? Porque se um homem pobre tem muito dinheiro, é que nem a gente vê, por exemplo, aqui no norte, tem muito garimpo. Então, um garimpeiro que vai e que consegue encontrar uma pepita, por exemplo, ele de repente fica milionário, mas ele de repente depois se torna miserável, porque ele está miserável. Ele não tem educação, ele não tem formação básica. Então ele ganha muito dinheiro de repente, porque ele encontrou uma pepita, e depois ele, quando vê, ele dissipa tudo e desperdiça tudo. Quando vê, ele voltou a ser o garimpeiro de antes, porque ele era miserável antes, não só socialmente, mas do ponto de vista educativo, não adiantou se colocar dinheiro nas mãos dele. Então a riqueza interior, ela tem que pré-existir para que a riqueza exterior seja bem administrada. Ô, Alberto, e assim, trabalhando nessa condição que você coloca, o que a gente percebe ainda hoje é uma dificuldade na condição de equilíbrio, né? Equilibrar o tempo para conseguir viver no mundo,
de forma digna, né, para que consiga se manter, se sustentar, manter a família. Mas o que a gente vê, na verdade, é um grande avanço no caminho dessas riquezas transitórias e, às vezes, um abandono desse aspecto espiritual que termina fazendo muita falta e, em algum momento da vida, a pessoa termina caindo em si e percebendo que destinou muito tempo para as riquezas transitórias, como Jesus dizia, né, que a traça corrói e o ladrão rouba, mas esqueceu de cuidar do essencial. Como é possível fazer para ter mais equilíbrio, né, entre essas duas polaridades? Eu ainda esses dias estava fazendo uma live e falava do tempo. Acho que deve estar postado no meu Instagram, os internautas depois podem olhar isso, no IGTV, Filigranas de Luz. Eu acho que foi no Filigranas de Luz que eu estava falando sobre o tempo. Eu quero dar o endereço para os internautas aí, Alberto, _Almeida, _Belém. Então, eu disse assim, Deus se enganou porque fez um dia com 24 horas. Está errado isso. O dia não pode ter 24 horas, porque a gente tem 24 horas, não dá conta de fazer o que precisa fazer. A gente está dizendo assim, puxa, eu precisava de 48 horas para fazer o que eu faço. Então, a gente está sempre reclamando do tempo que falta. Então, não é possível que Deus tenha se enganado e a natureza na Terra esteja equivocada colocando um dia de 24 horas. Esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que demora 24 horas. Então, a gestão do tempo, e como eu uso o tempo, ele passa por uma visão de vida. Acho que nesse ponto de vista, o Espiritismo ele tem eloquente, do ponto de vista filosófico, para nos ensejar uma atitude no mundo congruente com essa filosofia. Essa percepção do sentido de vida, objetivo de vida, missão de vida, pelo que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha destinação ao vir para a Terra. Se eu não consigo olhar assim, eu me perco na vida, malversando o tempo e não conseguindo distribuí-lo de uma forma adequada. Aí eu vou, como faz a maioria da população, colocar os meus filhos e estimulá-los a fazer o estudo, não pela educação, mas para que eles possam ter uma profissão para poder ter sucesso e se sustentarem. Então a vida se resume a isso. Isso é uma pobreza, porque a pessoa pode ter muita cultura intelectual, escolar, pode conseguir ter sucesso profissional e se perder, ter muita riqueza e se perder, porque o objetivo da existência não é só isso, e tampouco se perder fazendo acúmulos de patrimônios ou de títulos. Há pessoas que têm muitos títulos, que têm muito prestígio social, no entanto, está perdida, perdeu a encarnação. E ela faz aquilo que o nosso notável budista, Dalai Lama, propõe. A metade do ano da vida a gente passa gastando a nossa saúde para acumular recurso, e a outra metade a gente gasta o recurso que acumulou para recuperar a saúde que a gente perdeu na primeira metade da vida. Então é 50 anos acumulando e mais 50 anos curando a destruição que nós fizemos no nosso corpo. Isso para uma classe social. Então ele mostra a incongruência. O Espiritismo acho que nos ajuda a pensar nisso, nos ajuda a olhar para isso, quando ele nos propõe a distribuição do tempo adequadamente, caracterizando que o trabalho não é uma escravidão. Nós não podemos ser escravos do trabalho. De que os proventos para a nossa sustentação são necessários. Mas a ideia de sempre pular de classe e acumular recursos para viver, lá quando a gente envelhecer, isso é um engano, uma armadilha em que muitos de nós caímos quando seguimos a vida nesse olhar que permeia o mundo. Porque lá pelas tantas, quando a idade vai chegando, a gente já tem muito recurso, os filhos já estão brigando, já querem nos matar, já querem garantir a herança, a gente já não tem mais dinheiro para poder cuidar da saúde, e aí vem o remorso, e aí a gente quer que Deus salve a família, salve a gente, aí a gente vai procurar religião. Sabe, Neto, eu vi isso muito na Europa, quando fui à Europa a primeira vez, me chamou muito a atenção. As igrejas estavam vazias, só cheias de turistas, batendo fotografia. E elas só tinham gente quando dos cultos
eram só pessoas idosas. O que me fez perguntar para a minha interlocutora do curso que eu fazia de cultura, professora de cultura, eu perguntei pelo que narrei essa realidade que eu tinha observado. Ela disse, aqui os adultos e os jovens não frequentam a igreja, eles só frequentam para os ritos de casamento, batismo. Eles frequentam as atividades New Age. Então, quando a pessoa vai envelhecendo, não tem mais para onde ir mesmo, ela tem medo de ir para o inferno, já não enxerga direito, já não ouve direito, já não anda direito, ela vai para a igreja. Aqui, na leitura que depois eu pude estar, pelo menos parcialmente, concluindo lá na Europa. Vai, porque está chegando a morte. Infelizmente, a gente pensa na morte só quando está velhinho. A gente não pensa de que a gente pode morrer a qualquer momento, de que a morte não tem privilégio pelos idosos. Os idosos são a inevitabilidade da vitalidade que cede e a pessoa desencarna. Então eu penso que o Espiritismo nos ajuda a olhar cada faixa etária, distribuindo o tempo de uma forma equânime e, portanto, a dimensão material ela tem que estar a serviço da dimensão espiritual. Eu não vou trabalhar para a matéria e depois trabalhar para o espírito. Eu sou um espírito que estou na matéria. Eu vou usar o meu tempo na vida material a serviço do meu engrandecimento espiritual. Eu não vou dicotomizar essa vida, o material e o espiritual. Eu sou espírito, estou na matéria e eu vou viver a vida no mundo material, vivendo a dimensão do sentido espiritual. Aí tem um sentido recurso, tem um sentido a profissão, os títulos têm um sentido. Tudo tem um sentido e tudo vai sacralizado, porque em tudo está Deus. Eu não vou me preocupar com Deus quando eu adoecer, quando eu tiver câncer, quando eu tiver velhinho, ou quando o filho começar a usar droga e eu não consigo mais resgatá-lo. Eu vou usar Deus desde o início, porque Deus faz parte da minha vida. Eu não vou contemplar a espiritualidade quando eu estiver em crise. Eu sou espírito e eu vou viver no corpo para trabalhar a minha espiritualidade através do corpo para me desenvolver moralmente, intelectualmente, emocionalmente, intuitivamente, socialmente. Mas sempre o olhar a partir do causal. O causal é a alma, não é o corpo, não é o cérebro. Então, esse olhar faz a distribuição do tempo legal. Eu não sou, olhando nessa perspectiva, é diferente do jovem que está no materialismo. Ele quer viver a vida material. Depois ele vai se preocupar com religião. É um olhar equivocado. Ele não se dá conta de que ele é um espírito reencarnado na faixa jovem e de que viver a vida não significa dizer dissipar-se, experimentar de tudo, fazer todas as estrepulias, porque numa dessa ele não sai, ganha AIDS. Então, ser jovem, viver a juventude, é poder viver plenamente o desfrute de uma idade jovem, olhando-se como espírito, valorizando a alegria, o entretenimento, o relacionamento, mas tudo com respeito ao outro, a si mesmo. Em tudo, um olhar sagrado, um relacionamento amoroso que compareça. Então, ele vai distribuindo tempo para as coisas que ele está investindo, mas mesmo as coisas, mesmo a escola, está sob um olhar espiritual. Porque se ele estiver ancorado nessa perspectiva, ele produz muito mais. Eu lembro de mim, num lance autobiográfico, quando eu fui fazer vestibular para medicina, eu deixei de frequentar o centro espírita por um semestre, porque eu queria ter todo o tempo para estudar, porque eu tinha que passar, que era muito concorrido como é até hoje. E eu me dei conta que comecei a produzir menos. No segundo semestre, me sentindo muita carência de poder estar buscando um espaço de espiritualidade para me refazer, um momento de entretenimento espiritual para me desafogar, eu dei-me conta que eu comecei a render no segundo semestre, aí eu fiquei com culpa, porque o primeiro semestre eu rendi pouco, porque deixei de frequentar o centro espírita. Porque alinhado, eu aprendi muito mais, eu ficava mais leve, porque o estudo, ele me encontrava de uma forma diferente, porque eu estava espiritualmente bem sintonizado. Então, a dimensão espiritual não é para velho, para doente, para quem está para morrer, para quem está doença incurável, para quem tem algum problema. Espiritualidade é para viver bem a vida, inclusive a alegria, inclusive a saúde, inclusive a família, inclusive o lazer. Tudo isso faz parte da vida e é engrandecedor para o espírito que está encarnado olhar-se dessa perspectiva. Então veja que é tudo uma questão de como eu tenho a minha cosmovisão existencial. Então a cosmovisão espírita
ela nos enseja a perceber de que, e por isso nós temos jovens participando de reuniões mediúnicas de desopressão, temos jovens participando das atividades sociais. Por quê? Porque a juventude é o espírito encarnado nessa faixa. Nós não precisamos, portanto, esperar que esgote-se a matéria para pensar no espírito. Eu vou viver a dimensão espiritual até que se esgote a matéria, ao contrário. Então eu costumo resumir isso numa frase que é assim: nós não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma jornada humana, o que é o inverso. Essa é a proposta espírita. Eu vou colocar aqui já para você ir pensando, né? A primeira vez que eu ouvi falar em Viktor Frankl foi justamente com você aqui na nossa federação, né? Aqui na Paraíba. E você falava da logoterapia, né? Nesse conceito de Viktor Frankl, e você falando em busca de sentido. Então, não tem como a gente não pensar, né? Como buscar o sentido, mesmo nesse momento de pandemia, né? Como é que a gente pode encontrar esse sentido? Mas antes que você responda, eu vou aproveitar para agradecer a vocês que estão conosco aqui. O semeador saiu a semear hoje com Alberto Almeida, que nos dá a honra, né, da sua participação conosco, comemorando as 300 edições do programa de rádio, nosso programa de rádio Semear, que está vai ao ar todas as semanas, né, em diversas rádios aqui na Paraíba e também nas web rádios. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, vá lá no soundcloud.com, no canal da Federação Espírita Paraibana, você tem acesso a todos os nossos áudios que estão lá disponíveis. Alberto participa com a gente com o quadro Espiritualidade em Gotas, comentando questões do Livro dos Espíritos. É um parceiro nosso também. E por falar em parceria, a gente lembra, né, o trabalho desenvolvido pelo Jardim das Oliveiras, do qual Alberto é voluntário, né, um dos protagonistas. E quem quiser colaborar, minha gente, né, pediram aqui para divulgar novamente os dados, eu vou aproveitar aqui. Banco do Brasil. Pode entrar no site, né? Pode entrar no site do Jardim, jardimdasoliveiras.org, porque lá tem a forma de como a pessoa pode contribuir. Tem lá essas contas aí. Maravilha. Eu vou só divulgar novamente a do Banco do Brasil, que a pessoa pediu para a gente não ficar devendo. Ok. Né? Banco do Brasil, agência 1686, dígito 1, conta corrente 9891, dígito 4. E quem quiser também pode entrar pelo site www.jardimdasoliveiras.org. Lá vocês vão ter acesso a todo o trabalho que é desenvolvido, né, lá pelos voluntários, e também vão poder colaborar financeiramente. Se morar aí em Belém, né, Alberto? Pode até ir também para passar desse vai virar serviçal. Pandemia, né? Vai virar serviçal. Vai servir, né? Então, não vai ser... Sim. Não, eu digo, não vai ser só um colaborador, vai ser pelo menos uma viúva dando óbolo, e talvez, se morar aqui, vai ser um serventuário do templo, ou seja, vai ser alguém que vai dar de si mesmo trabalhando na instituição. Que bom. Então eu falava para você, né, sobre a perspectiva de Viktor Frankl dentro da visão da logoterapia e nessa busca do sentido. Como é que nós podemos encontrar o sentido, Alberto, nesse tempo de pandemia? Como é que a gente pode ressignificar alguma eventual dificuldade que estamos vivendo hoje e fazer a nossa vida seguir alinhada com os propósitos de evolução? Em nível global, poderíamos entender que a Terra faz um movimento de colapso, convidando a humanidade a olhar como ele está habitando a casa comum, um olhar ecológico. E vem um morcego das escuridões falar das nossas sombras, com que temos contaminado a Terra, os mananciais das águas, dos rios, das florestas, da camada de ozônio, uma humanidade que está meio perdida de si mesmo, nesse aspecto, não cuida da casa. E quem não cuida da casa, não cuida da sua casa comum, que é o seu corpo. Não cuida de si mesmo. Se eu não respeito o outro, também não, a mim não me respeito. Então, esse convite que é feito globalmente é também um convite à família. Nós temos tido a oportunidade de observar a família sendo tão atacada nos dias atuais. Para o Espiritismo, família é lei da natureza. Sem família não tem sociedade organizada, não tem mundo melhor. Então, eu acho que também foi um chamado da pandemia a gente honrar a família.
investir na família. Nós estávamos falando há pouco de tempo. Quanto tempo a gente dá para a família? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, depois com outros afazeres, e sobra para a família. O que é que sobra para a família? Então a família tem que ficar com sobras? Então eu penso que a pandemia tem feito rever esse olhar de desqualificação, ou de desprezo, ou de não valorização do circuito familiar a partir do tempo que a gente dispensa para a família. O investimento nos ritos da família, almoço, jantar, lanche, férias com a família, coisas tão simples, mas tão profundas, porque é nesses momentos que a família se congraça, que a família briga e supera, de que a família educa os seus filhos, de que a gente se revê como pessoa, que a gente faz integração de diferentes gerações. Então, acho que esse é um olhar também que mostra o sentido pelo que essa pandemia veio se posicionando. E há também um sentido individual, pessoal. Cada um de nós pode receber esse chamado de quarentena para parar e pensar um pouco como está levando a sua vida. O que você tem feito da sua vida? Como você tem usado o seu corpo, o seu tempo, a sua emoção, a sua intelectualidade, a sua dimensão espiritual? Como estão os seus valores? Como é que está a tua sombra psicológica? Ou seja, aquilo que nos impede de avançar, que nos bloqueia, que nos coloca adoentados emocionalmente, socialmente, espiritualmente, obsediados. É uma oportunidade que nós temos de ouro para, pela imposição externa, considerarmos isso um convite ao autoacolhimento. Ao invés de prisão, você protege-se de si mesmo, olhando-se para si próprio. E fazendo isso num circuito familiar, que como uma sala de espelho, nos permite nos olharmos, porque não tem pessoas mais fidedignas para dizer quem somos do que os familiares. Eles dão flashes, trazem olhares, fotografias, filmes da nossa movimentação. Então a gente pode ter uma apreensão sobre nós mesmos e fazermos uma avaliação de como tem ido a nossa vida, qual tem sido o sentido, na proposição de Viktor Frankl, com que eu tenho vivido, que eu tenho aplicado o meu tempo, que eu tenho usado o meu corpo. Como é que eu tenho valorizado essa encarnação? Até quando eu tenho podido efetivamente dar para a minha vida a dimensão da beleza que ela deve ter? O quanto eu tenho colocado muita energia no meio e não no fim? Ou eu troco o meio pelo fim, vivo para as coisas, usando as pessoas, ao invés de usar as coisas para servir as pessoas? O quanto eu estou confundido comigo mesmo, achando que eu sou o corpo, e o meu investimento é só no corpo. Não leio um livro, não assisto uma conferência, não faço um curso, não aprendo uma língua, e estou só investindo no corpo que vai morrer. O corpo vai morrer. A gente vai desencarnar, mas o corpo morre, se transforma. Então, qual é o sentido que eu tenho aplicado nesse olhar para a minha estrutura biológica? Quando eu vou parar para olhar para o outro? Também foi um chamado da pandemia. O quanto eu tenho sido egoísta, olhando, às vezes, apenas para os meus interesses superficiais e precários, ao invés de olhar para mim mesmo profundamente, para descobrir a caridade, o altruísmo, e perceber a necessidade solidária com o vizinho, com o ente querido. E também perceber, sabe, Neto, que a vida ela é tão encantadora que ela nos surpreende, porque do nosso lado tem pessoas idosas que sofrem de Covid e estão aí, assobiando. E outros jovens que não estão no grupo de vulnerabilidade, atletas, tomam a Covid e desencarnam. Significando, através desses chamados, de que a vida ela tem um propósito e de que eu preciso estar olhando para a vida para poder responder a esse propósito, assumindo um sentido legal, porque eu não sei o quanto tempo eu vou ter de vida. Eu mesmo não estando no grupo de risco, posso estar muito vulnerável. Se o meu planejamento espiritual, ele consagrar a minha desencarnação, ou se pelo um desvio do meu planejamento espiritual, os espíritos vão me tirar do corpo, porque muita gente desencarna e não estava previsto a desencarnação. Os benfeitores tiram a pessoa porque ela está fazendo tanto desacerto, está causando mal a tanta gente e a si mesma,
que é melhor ela sair do corpo. E aproveita uma covidzinha e diz, vem, meu filho, venha para cá que você está fazendo só gol contra. Você não nasceu para fazer gol contra. Para fazer gol, você está fazendo gol contra. E tira do corpo. Para não se comprometer mais, né? Não se comprometer mais. Não se comprometer mais. Então, eu acho que Viktor Frankl, o colorido espírita ganha excepcionalidade nessa percepção, porque ele vislumbra o supersentido. O supersentido é aquele que inclui a morte, aquele que inclui a dimensão da limitação humana. E eu acho que nós podíamos fazer, portanto, essas três olhadas, o individual, o familiar e o planetário, como sendo perguntas que a vida tem nos feito para avaliarmos como está o sentido da nossa existência no campo planetário, como eu tenho contribuído para que o mundo seja melhor, como eu tenho estado a minha inserção em família e como eu tenho estado na minha relação intrapessoal comigo mesmo. Muito bom, meu amigo. Você comentou, aqui no episódio, vou puxar um outro episódio aqui, não parece, mas nós já estamos com 42 minutos de live, né? Então, assim, essa última parte eu vou deixar para comentar e vou até parabenizar vocês pela sensibilidade. No episódio 117, você traz como uma pergunta, né? Os espíritos influenciam a arte? E aí há um olhar assim, muito interessante, porque a gente já vai ver Leon Denis falando sobre a importância da arte, né? Minha filha, a mais velha, musicista, e ela estava comentando até isso comigo, né? Ela foi ler a obra de Leon Denis e trouxe essa colaboração, né? Pai, o Leon Denis fala sobre a importância da arte. E aí eu pergunto para você, meu amigo, de que forma essa arte pode impulsionar a nossa evolução espiritual? A arte, ela nos consagra numa vinculação com a divindade, quando nos conecta com o belo a serviço do bem, como diria André Luiz. A arte, se não tiver vocacionada para o belo, causando o bem, ela pode ser uma pseudo-arte. Porque muitas pessoas podem produzir, mas qual é a qualidade da sua produção? Qual é o objetivo que ela se propõe fazer aquilo? É como um escritor. Na arte de escrever, pode escrever um livro induzindo ao suicídio. E um outro escreve um livro libertando a pessoa da angústia, da depressão. Um enobrece, o outro entenebrece. Então, há muitos artistas e muitos artistas. As conexões espirituais ganham conexões de sintonia espiritual que fazem com que, muitas vezes, na baixa conexão espiritual, algumas pessoas, em nome de uma arte, que a gente colocaria entre aspas, ela fica a serviço do esdrúxulo, do esquisito, impulsionando as pessoas para o derrotismo, para o pessimismo, para a desgraça, para a morte, morte moral, às vezes morte física. Então, a arte é a sensibilidade, e nós precisamos tanto de artistas que possam fazer as composições musicais, às vezes num traço. Quando a gente vê a Kiane, por exemplo, nesses dias, produzindo aquelas obras memoráveis e iluminando o mundo desde cedo, jovenzinha, levantando bem cedo, 4 horas da manhã, 5, para printar no silêncio doméstico e fazendo pinturas que ganham o mundo, enchendo de beleza, e os recursos que ela ganha, grande parte vão para assistência social, porque é tanto recurso, porque ela se tornou célebre, que ela vai abarcar, acumular. Mas é um espírito que está guiado pela espiritualidade superior, numa boa família, e eles fazem a gestão numa casa tão simples. Detendo o necessário, ela vai fazendo a gestão do recurso, distribuindo com outros que ganham a possibilidade de poder beneficiar. O celular foi escorregando. Essa arte do celular escorregar, você já viu? Então, então tem artes e artes, né? Então, eu quero crer um compositor, um letrista,
né, que fazem uma letra de músicas que nos encantam, que nos... Não é não falar da dor, não falar da tristeza, não é isso. É qual é o sentido que eu tenho. A que serviço está essa música? Ela me impulsiona para onde? Ela me ajuda a desabafar? Ela me ajuda a crescer? Ou ela me ajuda a minha violência? Ela estimula a minha depressão? Ela propõe de que eu abra mão da vida? Esse livro, essa música, esse poema, enfim, qualquer obra de arte que se manifeste como belo a serviço do bem, significa dizer que esse artista está conectado com seu anjo guardião e com as forças superiores. E a sua produção, ela enriquece a humanidade. Ela media para que a humanidade, através da estesia, do estético, do belo, ela possa fazer conexão com as entranhas do espírito, porque a nossa alma, ela é uma criação divinal. Então nós somos deuses. Então quando nós vemos o belo, mexe-nos a entranha. É como se estivéssemos orando quando vemos um pôr do sol, que é o artista cósmico, que é o nosso pai, pinta. Faz uma pintura de improviso a cada tarde, a cada amanhecer. Quando eu olho, toca minhas entranhas. Olhando uma paisagem florida, um bosque sendo varrido pelo vento, forte na sua ondulação e caindo as suas folhas. Um outono, agora mesmo está em Belém do Pará, a prefeitura tem tido alguma dificuldade aqui e tem caído muitas folhas. Eu acho aquilo lindo, aquelas folhas todas no chão. Eu não queria que limpasse nunca, porque é o outono. É o outono. E nós precisamos, né, Alberto, ter a sensibilidade de perceber essa arte. Quando você fala da arte divina, eu lembro de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, quando ele vai falar do momento em que ele contempla o sol. E aí ele se dá conta que durante toda a encarnação aqui na Terra, ele não fez aquela pausa para se permitir preencher por aquele prana divino, né? Aquela energia boa que existe. Quer dizer, ele não tinha se permitido parar, fazer essa pausa para olhar essas maravilhas que estão à nossa volta, né? Ele chega a dizer, noutra obra, que o ato de dançar é tão divino quanto o ato de orar. Então, eu, às vezes, vejo uma composição, vejo alguém tocando um instrumento, às vezes é uma flauta, às vezes é uma gaita. Eu fico paralisado quando o artista ele vem e me toca a alma com a sua estesia, um virtuoso no piano. Então, a arte que tem sido tão desconsiderada, é tão pouco valorizada no nosso país, né? Nosso país vive tantas necessidades mais básicas que às vezes quando eu vejo uma sala de concerto semi-vazia, me dói. Porque a música, um bom instrumento tocado, uma boa poesia posta, ela levanta a humanidade, independente de classe social. Mas às vezes as pessoas estão tão ocupadas pela sua sobrevivência que não tem tempo e não tem recurso de frequentar um teatro, um cinema de bom nível, uma sala de concerto, enfim. Nós precisamos da arte. A arte é um dos vieses que os espíritos assinalaram a Kardec, Rossini chegou a assinalar a Kardec, desse encanto que é de você fazer essa conexão superior e poder trazer para o mundo material a expressão do divino mediada pela arte. Nós temos tido uma contradição de movimentos que se dizem artísticos, mas que às vezes expõem o esdrúxulo, falam, às vezes, numa forma de denúncia e precarizam, dessacralizam a arte. Aqui não há nenhuma hipocrisia e nenhuma tentativa de compor ou de falar de uma arte para alguns. Não, eu estou falando de que a arte em qualquer lugar, ela pode ser bela ou ela pode, a pretexto de ser arte, ser um fake de arte e que não contribua para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela escola. Então nós precisamos estar muito atentos numa época de transição, porque eu vejo na descrição, por exemplo, que Manuel Filomeno de Miranda faz, através de Divaldo Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, onde ele faz uma descrição
das drogadições, é um livro escrito na época do Carnaval, ele mostra que quantas manifestações carnavalescas receberam inspirações de espíritos que durante o sono foram para as zonas inferiores e trouxeram as imagens grotescas e apresentavam nos blocos de pouca sensibilidade imagens que eram cópias dos conteúdos espirituais inferiores. Do mesmo jeito que a gente vê André Luiz falando, do pintor que se desdobra para uma região superior e vem e reproduz uma tela através da qual ele traz, com a sua sensibilidade, e materializa na Terra uma tela que gera encanto, beleza. Então, desse viés, está na arte, está em todos os campos da atividade humana, essas contradições, né? O verdadeiro e o falso, né? Aquele que impulsiona para você e aquele que algema você, aquele que propõe o sagrado, mas aquele que criminaliza. Nós precisamos estar muito atentos, e daí porque Jesus é o protagonista do nosso exemplo de bom exemplo. Talvez o artista mais encantador que a Terra já teve e conheceu, quando subia no monte, é capaz de entoar uma canção chamada Sermão do Monte, é capaz de falar dos lírios, de nos levar a conceber o valor da chuva, do sol. Ele tece com tanta delicadeza para falar da fé o grão menorzinho que existia naquela região, que era de mostarda, para falar da grandiosidade que é capaz de fazer a fé quando cultivada, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda. Jesus é um poeta e que esteve conosco, que nós não precisamos resgatar esse poeta, que também tem sido desacralizado pela pseudo-arte. Enfim, nós precisamos fazer como Kardec, juntar artisticamente filosofia, ciência e religião. Para a gente conseguir chegar onde a gente precisa, né? Meu amigo, estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Agradecendo a você demais pela atenção, pelo carinho conosco, pela parceria, né? Convidando a todos que possam acessar o site do Jardim das Oliveiras para conhecer esse trabalho que é desenvolvido aí na terra do açaí. Aliás, eu lembro de um episódio aqui muito interessante, né? Nós estávamos lá na Federação Espírita Paraibana e nós chegamos para vocês. Alberto, você quer que a gente consiga um açaí? A gente pensando, né? Aí você disse, não, porque eu não como açaí contaminado. E ficou bem sério, né? E aí, mas contaminado como? É sempre porque vocês contaminam o açaí daqui de vocês com banana, com farinha láctea, com isso e aquilo outro, né? Então, meu amigo, foi um momento bem interessante. Eu nunca esqueci desse episódio, né? Pelo senso de humor aí que você tem, que realmente é muito bacana. E foi uma história super, super divertida, na verdade. Depois nós demos boas risadas. E eu queria aproveitar, Alberto, para pedir, já que a gente está falando desses tempos, né? De evolução, de sentido, de arte, para que você terminasse fazendo uma reflexão em torno da introdução daquela música de Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Para você fazer suas considerações finais, meu irmão, em torno aí desse momento que, com certeza, estamos todos nós muito envolvidos por essa energia que você nos propiciou e pela qual somos muito gratos. Eu agradeço a oportunidade, quero compartilhar com você a minha alegria de poder fazer parceria com você, Neto, que tem sido sempre muito solidário conosco, solícito, distribuir o nosso abraço à equipe da Federação, ao nosso Marco Lima, à nossa Rebeca, ao nosso Raimundo, e essa equipe de trabalhadores fantástica. E dizer que a vida nos oportuniza a oportunidade de desfrutá-la. A vida é um encanto. Nós precisamos valorizar cada minuto, cada encontro, até os desencontros nós podemos encontrar possibilidades para trazer novos significados de reencontro. Então a vida é bonita, é bonita e é bonito. Por isso que eu fico com a pureza da resposta das crianças. É esse jeito inocente, porém puro, não é inocente de ignorante, a que Jesus se refere no seu tempo para nos chamar a atenção, no sentido de nós sacralizarmos a nossa existência. Um abraço carinhoso a todos aqueles internautas que nos acompanharam, e um abraço terno a você
e a minha gratidão pela possibilidade desse encontro virtual desta noite. Nós que agradecemos, meu amigo. Muita paz, muita saúde, né, em tempos de pandemia, muita lucidez para todos nós. E desejamos a todos uma noite abençoada, com muita paz, né, com uma noite de artes e de aprendizado para todos nós. Que possamos aproveitar bem cada dia e que todos se sintam convidados a conhecer esse trabalho que é desenvolvido no Jardim das Oliveiras, lá em Belém do Pará. Visitem o site, procurem as pessoas, entrem em contato, vejam de que forma todos nós podemos colaborar, porque são esses trabalhos assistenciais que promovem, que de fato edificam e constroem um mundo melhor a partir não apenas do dar, mas sobretudo do preparar as pessoas para que elas também tenham a sua autonomia e busquem a sua dignidade. Então, meus irmãos, um grande abraço a todos vocês, muita paz. E nossa sequência, né, do Semeador, ele continua. Estaremos juntos na outra sexta-feira. Hoje a gente fez na terça, por uma disponibilidade de data do nosso querido Alberto. Estaremos juntos novamente na próxima, de sexta-feira agora 8, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida. E até lá, então, meus amigos. Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês todos aí, viu? Obrigado. Tchau, tchau.